Bom, dando continuidade à nossa aula, falar um pouco sobre o instrumento, sobre a palheta, embocadura, respiração. Bom, o instrumento, como vocês podem ver, é um instrumento de madeira. Todo de madeira, só algumas partes com chaves de prata ou de ouro. Esse é um instrumento particularmente difícil, pois ele tem muitas partes complicadas, questão de digitação. Como vocês podem ver, nessa parte de trás aqui, que fica virado para o corpo da pessoa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chaves. Isso porque é um instrumento profissional, um instrumento de estudante tem um pouco menos. E todas essas chaves é para um dedo. Então geralmente você vai fazer uma nota usando 3 chaves ao mesmo tempo. Então geralmente uma pessoa sai de outro instrumento antes. Exemplo, uma pessoa toca clarineta, depois passa o fagote. Uma pessoa toca sax, passa para o fagote. Fica mais fácil. Mas isso não quer dizer que uma pessoa não pode aprender o fagote do zero também, sem ter tocado outro instrumento. Só falo isso porque facilita o aprendizado da pessoa. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre a nossa palheta e a nossa embocadura. Como nós vamos tocar? É simples, nós vamos dobrar o lábio inferior, vamos colocar a nossa palheta. E com o lábio superior, só encaixar aqui. Não pode apertar e sem o dente. Então é só botar o lábio inferior, depois encostar com o lábio superior. E aí, soprar. Sem mistério nenhum. A nossa palheta ela é muito sensível, então qualquer força não vai conseguir emitir o som. Então é só encostar mesmo. Qualquer forcinha você pode quebrar, machucar o lábio ou não sair som nenhum. Então encaixa o lábio embaixo, coloca o lábio em cima, um pouco dobrado e sopra. Isso é a nossa embocadura. O fagote, ele não é tão preso à embocadura. Por quê? Porque como que ela é uma palheta dupla e ela é muito sensível, qualquer aperto, então ela pode fechar, fazendo uma afinação, subir, descer, etc. Então, o que a gente pode fazer quanto a isso? Normalmente, quando a gente começa a aprender, a gente usa só aqui no centro. Dobra e encaixa aqui no centro. Mas quando você vai estudando, você vai ficando cansado. O que a gente vai fazer para poder voltar à embocadura original? A gente vai colocar a palheta aqui do lado. Que é nas extremidades aqui, você não consegue apertar. Então a gente já consegue apertar aqui na frente. Mas aqui do lado a gente não consegue. Então a gente volta a palheta aqui para o lado. A gente toca e a gente vai sentir como se fosse aqui na frente, relaxado. Aí você toca. Aí você vai lembrar, pô, é assim, deixa eu voltar como eu estava fazendo antes. Que aí só aperta, sai só muito agudo. Aí nossa palheta, o próximo exercício que a gente vai fazer é só com o nosso tudel. Então a gente vai encaixar nossa palheta aqui e vamos tocar só o tudel com a palheta. E sempre tomando cuidado para não quebrar. Você pode botar embaixo e soprar, ou você pode botar em cima e encaixar a parte de baixo, tanto faz. Se você encostar embaixo, é só botar o lábio superior em cima e soprar. Se você for fazer o contrário, você encaixa em cima e depois vem com o lábio inferior. E por que essa parte do lábio vir depois? Que quando a gente está tocando nosso instrumento, a gente não tira o instrumento da boca. Então a gente só leva
a parte superior ou a parte inferior para poder respirar. Vou mostrar das duas formas. Na parte superior, levantando. Eu estou aqui, eu vou respirar. Eu não desencaixo a palheta da parte inferior. Eu só uso a parte superior para poder respirar. Aí, ao contrário, vai ser a mesma coisa. Então eu só uso ou a parte de cima ou a parte de baixo para respirar. O fagote, o oboé, o sax, a flauta, é tudo a mesma coisa, questão de respiração. Nós vamos usar o nosso diafragma. Então tem o pulmão, o diafragma. Normalmente as pessoas quando respiram, elas têm tendência a respirar só levantando aqui, ó, estufando o peito e levantando o ombro. Não é assim. Quando a gente respira, a gente tem que encher a nossa parte aqui, sem estufar o peito e levantar os ombros. Vou mostrar. Quando você respira, você tem que encher essa parte de baixo aqui. Então, aí quando você solta o ar, ela volta. Mas quando você respira, você vai encher o nosso diafragma e vai encher a parte de cima também. Então a gente não pode levantar os ombros nem estufar o peito. A gente só enche e joga o ar para cima também. Então, eu estou enchendo o meu diafragma e meus pulmões. Aí quando você vai soltar, você vai esvaziar. Um exercício bom para você treinar é você deitar numa cama, coloca uns 3 livros em cima da barriga. Quando você respirar, você vai levantar os livros. Quando você soltar o ar, você vai esvaziar os livros. Se você não estiver conseguindo ou só estufando o peito, é porque está errado. Então lembra, quando você respirar, tu pensa que está enchendo a tua barriga. Então, quando você soltar o ar, você vai estar esvaziando essa barriga. Esse é o nosso exercício de respiração. Ou você também pode pedir algum colega para te ajudar. O que você vai fazer? Você vai encostar na parede, todo reto. Você vai pedir para a pessoa, com a mão fechada, pressionar a sua barriga. Bem pressionado. Aí quando você for respirar, você tem que empurrar a mão da pessoa. A pessoa vai para frente. Aí quando você soltar o ar, a pessoa vai voltar pressionando. Então você vai sentir esse exercício. E isso vai te facilitar também.